Obrigado mais uma vez por estar aqui me ajudando. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todas, todos e todas. Hoje é a 7ª aula, 8º encontro, né? Porque fizemos um resumão. 7ª aula, 8º encontro. Deixa eu compartilhar. Aí, bora lá. Vamos dar uma recapitulada aqui rapidamente, só para dar onde a gente está vindo, né? Os 3 primeiros encontros e as 3 primeiras aulas, a base de tudo. Gênesis, criação, pecado, liberdade, maldade se espalhando sobre a terra, dilúvio, a base. Depois, os outros 3 encontros, as aulas 4, 5, 6, foi um contexto histórico de todo o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento em si, até mesmo a ideia da construção da ideia de Messias no Antigo Testamento. Vimos o período interbíblico, então nós entendemos a construção da sociedade e da religião judaica e do pensamento judaico. Lembra lá das camadas messiânicas, né? Os textos mais antigos que apresentavam Jesus apenas como um rei, depois uma camada de filho de Deus, depois uma camada de uma coisa mais eterna. E aí chegamos ali, depois de os 400 anos de silêncio, que a gente descobriu que foram os 400 anos mais importantes para a construção do que é a sociedade em que Jesus viria. Depois ali desses 400 anos, sobretudo dentro desses 400 anos, chegou-se à conclusão de como seria o Messias, né? Haviam várias ideias, várias correntes, várias disputas teológicas, disputas de narrativas de como seria o Messias, né? A gente fez um panorama disso. Mas se a gente pudesse chegar num resumão, seria isso daqui, ó. Aguardavam uma pessoa que reuniria os dispersos, né? Todos os judeus voltariam à Palestina, reconstruiriam o terceiro templo, que foi destruído, estabeleceria uma nova aliança entre os judeus, estabeleceria a paz mundial e o conhecimento de Deus ao mundo, traria algum tipo de juízo, ressuscitaria os mortos e eliminaria a própria morte, e reestabeleceria o Éden. Essa era a ideia judaica, um senso comum da religião judaica, que eles aguardavam o Messias para fazer tudo isso. Então, isso é o que o Messias faria. E isso é o que o Messias teria que fazer. Agora, também teve uma construção rabínica de, tá, mas como é que a gente vai saber quem é o Messias? Tudo bem, ele vai fazer essas coisas aqui, mas como é que a gente vai reconhecer ele? E aí começaram-se construções de como esse Messias seria, além do que ele faria, dessas grandes coisas, mais características e até alguns papéis que ele teria que cumprir, né?
enquanto pessoa. E essa parte é uma parte bastante importante para a gente entender. Imagina Silas Malafaia nesse momento, Edir Macedo e esse tipo de pessoa. Silas Malafaia e Edir Macedo. Imagina que eles acreditassem numa volta de Jesus, mas que a volta de Jesus colocasse eles, Edir Macedo e Malafaia, como iguais com todos os outros, né? Imagina que a volta de Jesus colocaria Edir Macedo e Malafaia junto com todo mundo num puxadinho no céu, para ficar todo mundo igualzinho. Você acha que Silas Malafaia e Edir Macedo gostaria que Jesus voltasse? Ou eles diriam isso, né? Ou é lógico que eles continuariam gritando Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas no coração, será que eles iam querer de fato que Jesus voltasse? Eles iam perder todo o poder, toda essa estrutura que eles construíram, e eles seriam mais um. O que você pensa sobre isso? Você acha que eles iam fazer o quê? Bom, foi exatamente essa ideia que os caras que estavam à frente da religião e do poder judaico, lembrando que era um Estado teocrático, então se você tem a religião, você tem todo o poder. Né? Todo o poder político vinha ali da religião. Então eles começaram a dificultar, na verdade, a vinda do Messias. Eles começaram a dificultar a ideia de como seria o Messias e começaram a inventar absurdos. Começaram a inventar coisas impossíveis, tipo curar cego de nascença, coisa que na história de toda Israel nunca havia acontecido, nem com todas as coisas espetaculares que aconteceram na história de Israel, abrir Mar Vermelho, não sei o quê, nunca havia sido curado um cego de nascença. Curar leproso, em toda a história de Israel, nunca uma pessoa curou um leproso, a não ser Naamã, que foi curado sozinho no rio, né? Como expulsar um demônio mudo. E como eles começaram a inventar coisa, para quê? Para dificultar a vinda do Messias. Porque eles não queriam abrir mão daquela estrutura poderosa que eles criaram para aguardar o Messias. Entendem? A ideia é a mesma e a ideia se repete. Bom, então a gente veio desse contexto e dessa dificultação para a vinda do Messias. O Messias, ao mesmo tempo que era aguardado por todos, era dificultado por aqueles que detinham o poder. Em toda a história de Israel, quem fez as outras aulas viu lá que outras pessoas já tinham sido consideradas Messias, né? O próprio Isaías foi chamado de Messias. Na época de Jesus, um historiador, Flávio Josefo, nos conta que havia mais 3 homens que se chamavam Messias, e um deles se chamava Jesus, além do nosso Jesus. Tá? Tem o nosso Jesus e tinha um outro Jesus, na mesma época de Jesus. E se você for hoje para Israel, você provavelmente vai encontrar alguém se dizendo o Messias. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Vimos também que o templo estava todo corrompido, dei até o nome e a data dos 2 primeiros corruptos lá, né, que conseguiram assumir cargo no templo que eles não deveriam assumir, mas conseguiram pagando. Né. Esse era o contexto. Nesse contexto, temos aqui a figura de João Batista. E assim a gente começa a aula de hoje, que é o reino de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entra em cena porque é o primeiro a afirmar publicamente que Jesus, o Nazareno, era o Messias, aguardado pelos judeus. Mas por que sua voz tem relevância? Tá. Por que Jesus tá? Por que João Batista está na história? Por que João Batista entra nessa história?
Porque ele começa a dizer publicamente que o tal Messias aguardado e tudo isso que a gente viu estava ali e aquele era Jesus. Tá, mas por que que ele teve uma certa... Por que que ele fez barulho? Por que que ele não foi calado mais rapidamente do que de fato ele foi calado? Vamos ver esse negócio agora. Outro texto aqui, ó, Lucas, capítulo 1. No tempo de Herodes, rei da Judéia, e aí a gente já entende o negócio aqui, né? Porque isso aqui a gente viu naquela aula também sobre o período interbíblico. O povo de Israel, a nação de Israel, veio desde o exílio lá do Egito, depois com os babilônicos, depois com os assírios, depois com os persas, que acabou ajudando, e agora eles estão, mais uma vez, sendo invadidos, né? Israel aqui acabou se tornando uma província de Roma. Tanto é que nós temos Herodes sendo rei da Judéia. Não tinha mais rei. A gente viu que a monarquia tinha acabado. Vocês não viram comigo? A gente não fez a aula. Eu não vou voltar porque eu perco, não vou achar os slides de novo. Não tinha rei mais, gente. Que rei? Que rei? Rei da onde? Depois que os reinados se dividiram e foi todo mundo destruído, depois da reconstrução, não tinha rei, não. Agora a gente tem Herodes sendo rei na Judéia. Você nunca parou para pensar nisso? Que rei é esse? Quem é Herodes? Herodes não era nem judeu. Que isso? Herodes, vocês sabem que é um título também, tá bom? Mas temos Herodes sendo rei da Judéia. Que o Herodes, ele foi enfiado, ele foi designado por Roma para ser rei da Judéia. Ele era um que servia a Roma, mas que estava ali fazendo o meio-campo, tentando fazer o meio-campo. Então, na época de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, sua mulher, também era descendente de Araão. Araão, eu já inventei outro nome. Arão. E aqui é muito importante, porque o Zacarias, ele pertencia ao grupo sacerdotal. E a Isabel também, por que também? Porque para pertencer ao grupo sacerdotal, você tem que ser da família de Arão. E a Isabel também era descendente de Arão. E a palavra ali que foi traduzida como descendente é filha, que designa mais uma ideia de ser da linhagem primogenital de Arão. Porque tem todos os descendentes, mas tem aquela linhagem dos primogênitos. E o que isso tem a ver? O que tudo isso tem a ver? Ah, tem a ver. Tem a ver que eu não escrevi, agora que eu percebi que eu não escrevi. Opa, temos uma falha nos meus slides aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu... Só faltou escrever uma coisa aqui, realmente. O que tudo isso tem a ver? Tem a ver que para você ser um sacerdote, você tinha que ser da linhagem de Arão. Mas para você ser um sumo sacerdote, você tinha que ser da linhagem primogenital de Arão. Nós temos o Zacarias, que já era um sacerdote. Ele já era. E temos a Isabel, que pelo que está escrito ali, provavelmente era da linhagem primogenital. E continuamos o texto agora. Certa vez, estando a serviço no seu grupo, o Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário, no santíssimo lugar, naquele local que apenas o sumo sacerdote entrava. Tudo aponta que Zacarias e até a Isabel eram da linhagem direta, primogenital de Arão. E tudo aponta, então, que o Zacarias deveria ser o sumo sacerdote. Zacarias, pai de João Batista. Tudo aponta que João Batista era da linhagem direta de Arão e sim, por direito,
sumo sacerdote da época. Isso aqui é de explodir cabeças. Explodir cabeças não é nada perto dessa nota aqui que eu deixei, que não vai entrar nesse curso, porque é uma parada muito louca, mas que a gente vai botar aqui. Você já ouviu falar que o João Batista vivia no deserto, comia gafanhoto. Aliás, você vai até descobrir que provavelmente nem era gafanhoto um animal, tá? Mas isso aí a gente explica em outro momento. Provavelmente ele era vegetariano, e gafanhoto é o nome de uma leguminosa. Gafanhoto mel silvestre, que ele vivia no deserto. E aí a gente vai ter que estudar um pouquinho sobre os essênios, ok? Que eu falo um pouquinho do João Batista agora. Ah, gente, é tão louco porque alguém aqui já deve ter ouvido algumas coisinhas, né, sobre a comunidade de Qumran, onde foram encontrados jarros com manuscritos preciosos. E Qumran era uma comunidade dos essênios, que eram pessoas que viviam de forma idêntica à que era descrito João Batista, no deserto, com aquela alimentação. Quando Jesus vai falar sobre João Batista, sobre qual é a palavra que ele usa? Um cordiço, não é cordiço? Agitado, um caniço agitado pelo vento, era justamente como era chamado os essênios. Então, tem uma parada, que a gente vai desenvolver um material exclusivo disso, que provavelmente João Batista era um essênio. Os essênios, onde nós descobrimos os manuscritos de Qumran. Cara, que louco isso. Mas deixa isso para outro momento. Vamos aqui agora começar a encaixar as coisas. Olha o tanto de lembra, para a gente começar a conectar as coisas, tá? Lembram que os profetas só falavam em momentos de pré-exílios? Quando a gente vai lá naquele gráfico, os profetas falam, quando está tudo bem, não tem profeta. No Éden não tinha profeta. Quando está tudo certo, a beleza. O profeta entra quando está tudo errado. Então, os profetas só falavam em momentos, principalmente de pré-exílios. Olhe, volta ao Senhor, senão vocês vão sofrer na mão de não sei o quê, não sei o quê. E depois veio o profeta do eu avisei. Eu avisei, eu avisei. Bom, lembra do sentimento judaico que o afastamento de Deus levaria Israel a um novo exílio? Lembra que eu falei que, basicamente, os fariseus, os saduceus, nascem com a ideia de nós precisamos fazer com que Israel ande na linha da lei do Senhor para duas coisas. Primeiro, não sofrer um novo exílio. Segundo, trazer o Messias. Lembra disso? Lembra, acabei de falar isso. Lembra que os fariseus nasceram basicamente para essa função, investigar a lei para discernir o Cristo? Lembram que o Cristo viria libertar Israel definitivamente de todo e qualquer poder, reinado que quisesse se impor novamente? Lembra que Israel já tinha sofrido na mão do Império Egípcio, Babilônico, Persa, Sírio e estava naquele momento nas mãos do Império Romano? Olha o contexto se desenhando para que nesse contexto o sumo sacerdote por direito, que vivia numa comunidade no deserto, formada justamente por aqueles que se opunham à corrupção no templo judaico, os essênios, esse cara afirma que Jesus era o Cristo. Agora você entendeu por que João Batista fez barulho. Por que ele aglutinou pessoas em sua volta. Por que a voz dele ecoou lá no ouvido de Herodes a ponto dele morrer. Porque o cara tinha um contexto. Não era um louco falando. Tinha um contexto de corrupção que nós não sabemos e não temos essas informações, mas, fazendo um raciocínio lógico, nós descobrimos ali que 100 e poucos anos antes de Cristo, nós tivemos os 2 primeiros casos de corrupção no templo. Isso eu mostrei para vocês. Agora a gente chega já com o templo corrompido. Zacarias já não era o sumo sacerdote por direito. Nós não sabemos exatamente em que momento esse golpe foi dado, mas provavelmente já foi na mão de Anás e Caifás.
Vocês sabem que Anás governou por um tempo, depois passou para Caifás, que era gênero. E Jesus vai falar lá na frente sobre aqueles que tomaram o reino de Deus à força, que deram um golpe. Jesus fala que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus não é tomado à força. A gente vai ver esse texto na próxima aula. Então, me parece, tudo me leva a crer que o golpe mesmo foi dado por Anás e Caifás. Foi naquela época, foi nesse contexto. Então, era uma coisa recente. Por mais que o golpe foi dado, a galera sabe quem era por direito e quem não era. João Batista deveria ser conhecido, a história. Então, há um contexto. Há um contexto. E esse cara, com esse contexto, qual é a pregação dele? Está aí, Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependa-se, pois está próximo o reino de Deus. No tempo de Herodes, rei da Judéia, surge João Batista, o sumo sacerdote por direito, na Judéia, onde havia Herodes, basicamente nas mãos, no bolso do César, do Império Romano, e João fala: é chegado o reino de Deus. A ideia de reino de Deus nasce como oposição ao reino do César e ao reino da religião que estava no bolso do César. Amém, irmãos? Até aqui só bota no comentário no chat, assim, ó, ainda sem abrir microfone para ajudar o TDAH pastor, só se estamos indo, ou tá tudo bem, estamos juntos, vocês estão comigo ainda, em nome de Jesus? Que bom. Tá conectando as ideias, tá começando a conectar todo esse contexto que a gente fez. Agora, lembram do resumo do pensamento judaico sobre o reinado do Messias? Lembra, né? Que havia várias escolas, vários pensamentos. Ah, ele vai fazer não sei o quê, ou não vai fazer não sei o que lá. Mas no resumo era isso aqui, né? Isso na cabeça do judeu. E aqui eu me lembro que quando eu dei a aula do pensamento, da construção do pensamento do Messias, teve gente que quase perdeu a fé. Nossa, teve gente que quase desistiu de ser crente, porque a gente foi descobrindo, né, e está muito claro como é que foi sendo construída a ideia do servo sofredor. Quando chegou na parte da Virgem, então, e do Emanuel, o pessoal ficou chateado. Mas e a gente só deveria ficar chateado se fôssemos judeus, né? Um judeu ficaria chateado. Tanto chateado ele ficou que ele não aceitou Jesus. Nós não somos judeus. Talvez tenha algum judeu aqui, eu não estou sabendo. Mas somos cristãos. E tudo que a gente viu até agora, toda essa construção do Antigo Testamento, só faz sentido para nós porque nós partimos do ponto inicial, Jesus. O nosso agora é a parte, é agora que a sua cabeça entra de novo em cima do pescoço. Entenda, Jesus é a nossa partida. A nossa partida não é Gênesis, não é Éden, não é Antigo Testamento. A nossa partida é Jesus. Porém, dentro de uma sistemática teológica, a gente viu tudo antes, da onde isso vem sendo construído, mas para quê? Para a gente chegar em Jesus. Nós somos cristãos. Então, o que tem que fazer sentido para nós não é o que passou. Se fizesse sentido, seríamos judeus.
somos cristãos. Jesus não vai fazer sentido aqui dentro mesmo, óbvio. Senão ele teria sido aceito como Messias e a gente nem existiria como cristão. Jesus é a pedra no sapato. Mas Jesus, ele é tão sagaz. Mas por que que Jesus foi uma pedra no sapato? Por que que ele não foi só mais um que não fez sentido? É aí que tá. Mas é aí que tá. Porque igual a Jesus, teve muitos. Inclusive, no tempo de Jesus, tinha um outro com o mesmo nome. Já falei para você. Mas por que que a gente segue? Por que que a gente segue um Jesus e não o outro? Essa é a questão. E agora a gente começa a construir um pouco mais da nossa fé, né? E ver aonde Jesus vem como pedra no sapato da religião, aonde ele chama a atenção, que o pessoal fala assim, opa, esse aí, ó, tá parecendo que é o Messias. Ao mesmo tempo ele fala, não, não, herege, desgraçado. É aí que a gente vai começar a construir agora o nosso Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas isso aqui é curso teológico, né? Não é para também. Vamos lá. Então, mas esse aqui é o resumo, tá? Primeiro, reunir os dispersos. Todos voltam à Palestina. Na construção judaica, todos os judeus. Na tradição, na religião, na cabeça judaica, veriam o Messias, um rei poderoso, estabeleceria Israel como principal nação, e todas as outras nações seriam prósperas, ok, mas como servas de Israel. Israel é a queridinha. Então, isso na cabeça do judeu. E aí vem Jesus, pega os pergaminhos de Isaías e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus faz o seu ministério baseado nisso. Primeiro, ele começa a reunir os da casa de Israel, né? Esses que já não eram, que mesmo de dentro de Israel já estavam segregados. Entenda, havia dentro de Israel pessoas em sofrimento. Mesmo de dentro de Israel, os queridinhos de Deus, já haviam os segregados, que Jesus fala bastante e a gente chama de o quarteto da vulnerabilidade. São os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os pobres. Então Jesus vem e chama esses. Mas esses o Messias chamaria mesmo. Jesus fala o tempo todo justamente com as viúvas, com as prostitutas, com os estrangeiros, com os segregados. Só que Jesus também fala e chama os não considerados, aqueles que eram judeus, mas já nem eram mais considerados, como samaritanos e gadarenos. Lembra do rolê que Jesus faz lá em Samaria? Chama a mulher, coloca ela como porta-voz, ela faz o evangelho chegar em Sicar, e todos vêm, chamam Jesus para ficar, tudo pela voz daquela mulher que era uma excluída, e naquele rolê Jesus já chama as mulheres, as repudiadas, todos os excluídos, porque eram samaritanos, tudo num rolê só. Então Jesus primeiro chama os de dentro de Israel, depois os não considerados, e depois os de fora. E aí Jesus fala com a mulher cirofenícia, aí Jesus fala com o oficial romano, e Jesus vai até chegar até mim e até você. Então a ideia do Messias de Israel era trazer todos os judeus de volta à Palestina. A ideia de Jesus, o Cristo, é trazer todos juntos, não tem essa distinção de judeu. É o que o Paulo vai falar depois, lá na frente. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre. Jesus faz essa reunião, mas não é uma reunião local, geográfica, étnica. É uma reunião de todos os excluídos.
reconstruiu o templo, que também era ponto importantíssimo. Reconstruiu o templo. Vamos ver o que Jesus faz no templo. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo viu alguns vendendo. Bom, você conhece a história. Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Jesus, os seus discípulos, lembraram, ó, o zelo, pá. Jesus respondeu, lá embaixo, destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Então, Jesus, ele abre a dimensão da ideia de templo, até porque templo, nem o Deus de Israel queria templo. Na verdade, nunca foi uma ideia. A templo nasceu lá na cabeça do Davi e foi realizado às custas de muito imposto dos trabalhadores por Salomão. Nem o Deus de Israel pediu um templo, né? Ele queria um tabernáculo. Mas agora vem Jesus e ele prega abertamente contra o templo. E aqui, quando ele fala sobre destrua esse templo e eu reconstruirei, é justamente a cutucada que Jesus dá. Opa, eu estou falando coisa do Messias. Quando ele fala, pode destruir o templo que eu vou reconstruir, todo mundo olha e fala, opa, isso aí é coisa do Messias. Quem vai reconstruir o templo é o Messias. Só que Jesus estava falando de outro templo. E aí tem o texto aqui de João 14, que muita gente usa João 14 pensando que é dizendo que Jesus está indo preparar um monte de puxadinho no céu, para um dia a gente viver lá no céu. Eu, você, o Malafaia, todo mundo assim bonitinho, né? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na casa de meu pai. Na casa de meu pai. O que Jesus fala lá em cima? Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai. E agora aqui em João 14, na casa de meu pai. Aí, ou Jesus tem duas opiniões, ou Jesus tem bipolaridade. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Jesus está falando da mesmíssima casa do Pai. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu vou preparar esse lugar. Eu estou indo para preparar esse lugar. A casa de meu pai, que há muitos aposentos, está sendo preparado por mim na minha ida. Eu voltarei para quê? Para que vocês estejam aonde eu estiver. Na cabeça do judeu, aonde Deus está no templo, no santíssimo lugar, um local que apenas o sumo sacerdote entrava. Jesus está falando agora de uma casa do pai dele, que estava sendo preparado na ida de Jesus, para que aonde eles estivessem, o pai e ele estaria junto. E Jesus está falando da vinda do Espírito Santo. A casa de meu pai somos nós. A casa de meu pai, que estava sendo usada como comércio, no episódio que aconteceu dentro do templo, não era o templo. A casa de meu pai, de Jesus, que está sendo utilizada como comércio, são os trabalhadores que estão sendo extorquidos por aquela milícia montada. Jesus também ia com o templo. Jesus deve ter ficado feliz pra caramba quando o templo foi destruído. Jesus estava preocupado com o templo que ele mesmo falou que era o corpo dele. O corpo de Jesus é a igreja. O lugar preparado para que aonde ele esteja, estamos nós, é a igreja. Somos nós. Ah, legal isso, né? Hum?
estabeleceu uma nova aliança. Era outra coisa que o Messias faria. Mas foi o que Jesus mais fez. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Blá, 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 blá. Vocês ouviram o que foi dito? Aquele que se divorciar. Blá, blá, blá. Vocês ouviram o que foi dito? E sempre Jesus falando, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que os seus antepassados disseram. Eu, porém, vos digo. Um novo mandamento vos dou. Olha, quando Jesus fala em João 14, deixa eu só ver que tem alguém aqui. Olha, você está aí? Desliga o microfone de alguém aí para mim, por favor. Quando Jesus fala, um novo mandamento vos dou, na nossa cabeça, na cabeça do crente, coisa bonita, ame uns aos outros como eu vos amei. Não, 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 não. Opa, Jesus está falando que ele está dando um novo mandamento. Mandamento eram 10 sagrados, sacros, que ninguém mexe, cara. Não, não. Jesus não falou nenhuma nova lei, porque mandamento e lei são diferentes, tá? Mandamentos são 10, leis são mais de 600. Quando Jesus fala em mandamento, ele está mexendo na base da parada. E Jesus o tempo todo estabelece uma nova aliança com novas leis e novos mandamentos. Então esse é o resumo. Tá? E se a gente pegar todo o resumo, a síntese do que Jesus ensina, é a nova aliança que ele estabeleceu. Próximo, trazer juízo. São duas coisas diferentes lá na nossa listinha, né? Ó. Trazer juízo, estabelecer a paz e trazer juízo. E aí que é a virada. É aí que é a virada. Na cabeça antiga e na cabeça do evangélico ainda hoje, como é que a coisa acontece? Jesus vem com espada e matando e pisoteando. Há textos de Apocalipse que diz que o sangue, olha, meu Deus, diz que a barra da túnica de Jesus vai ficar salpicada de sangue de tanta pessoa que ele vai esmagar com o pé. Lógico, não é de Jesus, pelo amor de Deus, é na compreensão dos evangélicos. Então, na cabeça deles, Jesus está vindo, o príncipe da paz está vindo. Lá vem o príncipe da paz no seu cavalo branco. E ele tem fogo em seus olhos e uma espada em sua mão. Quem conhece essa? Ele cavalga em um cavalo branco ao redor dessa... A gente acha... Deixa eu ver quem conhece. Alguém? Olha lá. Raquel conhece tudo que é música ruim de evangélico. E Jesus está vindo o quê? Trazer a paz. Fazendo o quê? Matando todos os inimigos, mandando tudo que é gente ruim para o inferno, para finalmente reinar a paz. Aí reina a paz. Só com... Isso não é paz, né? Todo mundo sabe aqui, isso não é paz. Sem justiça não há paz. Então, quando a gente fala desses dois pontos aqui, na cabeça de Jesus já é outra parada. Aqui. Trazer juízo e estabelecer a paz não é assim, não. Jesus, primeiro, ele vem com um ensinamento de juízo, mas não desse juízo que nós pensamos juízo de uma forma de punição, sim juízo de uma forma de estabelecer justiça para finalmente chegar na paz. Sem justiça, não há paz. Todo o ensinamento de Jesus é baseado no conceito de justiça do reino de Deus. Sedaká, que é uma justiça social, que é equidade, que é justamente a justiça que pode, é a única justiça que pode promover, de fato, uma paz numa sociedade, é a equidade. E aí vai ter um materialzinho, que tem a setinha ali, ó, vai ter um materialzinho exclusivo sobre a Sedaká, lá no Antigo Testamento, tá bom? Sobre a parábola dos trabalhadores na vinha que eu coloquei,
Se alguém quiser alguma coisa bem recente, eu fiz uma live esses dias, tá? Pode pedir aí que a gente desenrola, tem o link lá. Eu falo sobre o conceito de justiça na boca de Jesus, está bem explícita na parábola dos trabalhadores da vinha, né? E é basicamente assim, teve pessoa que trabalhou 12 horas e ganhou um denário, e teve pessoas que trabalhou 1 hora e ganhou um denário, porque ambos necessitavam de um denário, independente de quanto eles produziram, porque a justiça de Jesus não é baseada no mérito, e sim na equidade. Então, quando a gente pensa sobre trazer juízo para estabelecer a paz, Jesus traz a justiça para estabelecer a paz. Olha que óbvio. Outro ponto era ressuscitar os mortos e eliminar a própria morte. Jesus, ele faz isso literalmente, né? É um daqueles pontos em que Jesus mostra que ele é ou pode ser ou provavelmente é o Cristo. Ele ressuscita Lázaro e ele faz isso em público, ele manda abrir a tumba e vem um negócio, uma coisa terrível de se pensar. E se você ler certinho lá nos evangelhos, é exatamente depois que Jesus ressuscita Lázaro que os fariseus começam a falar em matá-lo. É quando Jesus ressuscita Lázaro que ele fala, não, agora chega, nós temos que matar, porque não tinha mais como esconder. E Jesus estava vindo de uma série de evidências que ele era o Cristo. Eu quero falar mais disso na próxima aula. Jesus curando cego, curando leproso, abrindo inquéritos e mais inquéritos. E aí, quando Jesus ressuscita Lázaro, fala, não dá mais. Jesus ressuscita a filha de Jairo, e Jesus se auto-ressuscita, porque eu botei ali, que é a ideia de que ele venceu a morte. Jesus fez o que fez, fez o que fez, fez o que fez, aí vem a religião e mata ele. Pronto, resolvido. Aí tem que ter a ideia da ressurreição. Porque, para Jesus ser o Cristo, ele tem que ter ressuscitado. Agora você entende por que que Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, tudo o que é pregado é em vão. Porque se Jesus não ressuscitou, ele não venceu a morte que colocaram sobre ele, logo ele não seria o Cristo. Então a ressurreição de Jesus é um ponto importante para a compreensão do Cristo. E a versão edênica, né, que era literal também na cabeça de um judeu, reestabeleceu o Éden, que é basicamente o que nós chamamos de evangelho ou reino de Deus. Jesus veio reestabelecer o Éden, mas não de uma forma literal, até porque nós já entendemos que o Éden não é literal. Mas a ideia edênica de justiça, de equidade, de paz, é a proposta de Jesus. Só que esse reestabelecimento da versão edênica, nós chamamos de evangelho, ou nós chamamos de reino de Deus, que é o título do nosso curso aqui. Um reino de Deus, que é a pregação do João Batista, o começo dessa aula. Arrependam-se, porque é chegada o reino de Deus. Porque na Judéia tinha um rei, Herodes, que estava a serviço de outro rei, ou um imperador, o César. Então nasce a ideia do reino de Deus. Ah, para hoje é isso que eu tinha. Não sei se muito, não sei se pouco. Prata ou ouro eu não tenho, mas tudo que tenho vos dou. Agora levanta-te e anda, porque eu tenho mais coisa para fazer. É isso, gente. Perguntas, por favor, no chat ou levanta a mãozinha, tá bom? Por gentileza. Hoje eu não tenho muito tempo, tá? A gente vai encerrar às 14, bonitão. Eu tô cheio de coisa, irmãos. Em nome de Jesus. Perguntinhas, perguntinhas, perguntinhas. Obrigado, Serrê. Kel, pode falar. Abre o micro e fala.
Olá, boa tarde a todo mundo. Primeiro, eu quero te dizer que você vai me fazer ficar com essa música a tarde inteirinha e eu vou ser obrigada a ouvir para ela sair da minha cabeça. E nós dizemos sim. Tá violando, então eu vou mandar algo. Pelo amor de Deus, eu só consigo esquecer depois que eu ouço. Eu vou ser obrigada a ouvir e a culpa é sua. A segunda coisa que eu queria perguntar é por que às vezes. Ah, você vai tocar, jura? Por que às vezes. Por que às vezes a gente tem a impressão de que João Batista não conhecia Jesus, sendo que eles eram primos? É, só essa. Primeiro que a gente não sabe se eles eram primos de fato, né? A Isabel e Maria, elas eram parentes. Nós não sabemos esse grau. A ideia de primas vem de tradição. Então a gente não sabe de fato o grau de parentesco. Mas qual que é essa ideia assim dele não, de você achar que ele não conhecia Jesus? Fala mais sobre isso. É porque quando. Eu não sei se acho que é erro de interpretação, mas é porque quando os discípulos de João Batista vão falar, aí ele vão falar de Jesus, né, para ele, aí ele chega e manda perguntar se é ele que a gente está esperando. Porque se João Batista sabia que o Messias tinha chegado, na minha cabeça, e se ele era primo de Jesus, e aquela história de que ele se mexeu na barriga de Isabel, quando Isabel e Maria se encontraram, blá blá blá, na minha cabeça ele tinha que saber que Jesus era o Cristo. A pergunta é ótima, porque isso aí é basicamente o assunto da próxima aula. É exatamente essa contradição que eu disse que Jesus é. Jesus vinha e mostrava algo que apontava que ele era o Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele vinha e ofendia gravemente a religião. Lembrando que João Batista, ele era um religioso, um nazireu. Ele não bebia, ele não cortava o cabelo, ele chamava os outros de hipócritas. João Batista não era um progressista. João Batista, é doído falar disso, mas João Batista estaria, ai, dói, né? Eu ia falar perto de Malafaia, não é porque João Batista não era corrupto, mas assim, pega um fundamentalista que você acha pelo menos que ele tem caráter, sabe de alguém, gente? Não consigo, tudo para mim. Não é aqueles Nicodemos. que aqueles Nicodemos ele é meio sem caráter também, mas tá bom. Esse fundamentalista, moralista, legalista até o tutano, mas que tinha um caráter, e era esse que tanto é que Jesus entrou em algum momento em questionamento. E João Batista falou: opa, será que é ele mesmo? Porque até Jesus colocou isso em prova na cabeça do João Batista. Entende? Então, João Batista sim conhecia Jesus. Não sabemos qual que era a proximidade dos dois. Mas tem um momento em que João aponta e diz: eis o cordeiro, e tem outro momento que Jesus se encontra com ele, que é o batismo. Depois, Jesus manda perguntar sobre João Batista. Quando ele sabe que João Batista morre, parece que ele fica chateado. Então, parece que há uma proximidade, sim, mas lembrando, se confirmar, eu não quero entrar muito nisso, se confirmar que João Batista é um essênio, João Batista vivia no deserto e provavelmente ele foi levado por Isabel quando era criança para os essênios, que era uma comunidade tipo de sacerdotes que foram. Os essênios nasceu, se eu não me engano, cara, 2 séculos antes de Cristo, ali, se eu não me engano, já não aceitando toda a corrupção e todo como estava sendo construído, eles saem, esses sacerdotes que são expulsos, esses inadequados, eles são expulsos e eles formam comunidades nos desertos, ok? Então, assim como Ana levou o Samuel, Ana levou Samuel, gente, me ajuda aí, é muita informação para sair da cabeça de uma vez. Ana que levou. Não, Ana levou alguém para Samuel. Quem foi? Me ajuda aí. Ai. Vai, os Ana crentes. levou Ô, Kel, Samuel você que é para crente Eli. aí. Ué, Aê! foi Tinha que Samuel ter. mesmo. Agora tudo. Isso mesmo. Assim como tem aquela tradição de levar a criança, bem provável que
Ana tenha feito isso com João Batista e tenha levado para talvez uma dessas comunidades. Então, confirmado isso, eles não eram próximos mesmo. Mas João Batista afirma que Jesus é o Cristo, mas por causa dessa legalidade que João Batista tinha, o comportamento de Jesus faz ele falar, talvez não seja, não. Acho que não é, não. Até João Batista ficou em dúvida. Respondido, Kel? Respondido, obrigada. Nada. Marcos, meu irmão, pode falar. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Na paz, meu amigo. Você? Cara, ontem eu assisti um corte daquele inteligência limitada, acho. Bem Podcast. limitada. Bem limitada. Aquilo lá. E foi com Caio Fábio e um rabino, eu não lembro mais quem. Eu sei que tem vários cortes aí no YouTube de várias tretas que rolou nesse episódio aí. Mas uma das tretas que me chamou a atenção foi o rabino tentando dizer que Jesus teria sido um fariseu. E no que o Caio Fábio já na lata começou, não, que não era, e aí começou uma treta forte ali que eu não consegui entender mais nada. O negócio se perdeu, e eu queria saber se realmente existe esse pensamento, qual é a ideia por trás desse pensamento e como ela não se aplica. Mano, primeiro aqui, pô, o Caio é um querido, né? Mas eu não assisti inteiro também, mas eu assisti alguns pedaços e o Caio viajou, cara. Teve uma hora que ele entrou numa discussão lá com o Rabino e o Caio tava meio que tipo, não, Jesus é o Messias, sim. E o Rabino fala, e o Rabino, por ser Rabino, óbvio, né? E o Caio tentando impor isso. Agora, o que nós precisamos entender, gente, vamos ver se a gente consegue fazer, antes de tentar responder o Marcos. Vamos lá. Eu afirmar que Jesus é o Cristo não é afirmar que os judeus erraram. Ixi, será que vai dar certo isso? Será que a gente vai conseguir? Eu nem sei se vai dar certo. Vem comigo. Deus me ajuda nessa agora, Pai. Vamos fazer uma oração, gente? Em nome de Jesus. Todo mundo dá a mão aqui. Ah, Espírito do Senhor, nos abençoa nesse momento. Como é que eu falo isso? Como é que eu... Nós somos cristãos, irmãos, amém? Nós, ou eu sou, tá? Eu falo de mim porque acredito que na garagem todos são, mas tem pessoas aqui que pode ter qualquer tipo de espiritualidade aqui, vocês sabem, né? Mas somos cristãos. Jesus, para mim, é Deus encarnado. Agora, os judeus, eles têm é uma religião, né? Vocês conhecem, o judaísmo é uma religião, e ela existe até hoje com suas crenças e suas tradições. Assim como eu não posso fazer a minha fé se impor sobre a Umbanda, dizendo que o orixá é demônio, eu não posso dizer que os judeus erraram e que o meu Jesus deveria ser o Jesus deles, e que eles deveriam ter aceitado o meu Jesus. Senão eu me torno um fundamentalista. Foi o erro que o Caio cometeu. Agora, eu não sei como é que a gente vai fazer essa manobra aí. E aí, que Deus nos abençoe. Mas os judeus, eles têm a fé que precisa ser respeitada, e eles estão aguardando o Messias. Assim como outras, cada fé estão aguardando as suas, os cumprimentos das suas profecias. Se eu disser que o meu Jesus é o Jesus judeu messiânico, eu me torno um judeu. E aí, me desculpa os judeus messiânicos, mas aí agora é a parte que o Berló faz esse respeito a uma religião.
Mas a religião, o judeu messiânico, meu Deus, não faz sentido. Não faz sentido, gente. Desculpa, mas não faz sentido. Judeu messiânico não para de gravar. Judeu messiânico não é mais uma ofensa do cristianismo, sabe? O judeu messiânico é o pastor descoladão postando foto num centro de Umbanda dizendo eu vi. A gente teve essa discussão aqui, né? Não, pode parar assim, mas não por isso. Deixa gravar, não precisa parar, não. A gente teve essa discussão aqui, foi aonde? Foi aqui mesmo, semana passada? Foi, não foi? Foi. A gente já teve essa discussão, é a gente tentar enfiar Jesus onde as pessoas talvez não estão falando, não, mas aqui a gente não quer Jesus, está tudo bem sem Jesus. Foi aqui mesmo, né? Então, o Caio Fábio estava tentando fazer isso com o Rabino lá, viu, Marcos? E nessa eu acho que ele se perdeu um pouco. Agora, tudo problema que o Marcos trouxe, tá vendo? Agora, de Jesus ser um fariseu, eu vou voltar lá e ver quais são os argumentos, né? Não faz muito sentido, porque para ser um fariseu, Jesus tinha que ter sido da escola dos fariseus. E Jesus era um carpinteiro. Quando o menino tinha 12 anos de idade, a família, o pai, decidia se ele ia seguir uma escola rabínica, se ele ia ser um fariseu, se ele ia ser um saduceu, né? João Batista provavelmente era um fariseu que foi expulso, alguma coisa assim, ou os essênios, alguma coisa assim. Jesus não, Jesus ele era pedreiro, então não tinha condições de ele ser um fariseu, na minha opinião, tá? Mas eu quero ouvir o argumento lá do Rabino. Mas fala mais aí, Marcos, se tiver mais informações da treta que você trouxe. Não deu para eu entender direito lá. Eles começaram a se pegar no pau. Aí ficou difícil. Mas depois, de repente, se você ouvir, você pega as nuances aí e passa pra gente. Porque eu achei interessante, né? Eu nunca tinha escutado isso. Não, mas Jesus, você sabe que era fariseu, né? O cara, não. Nossa, até eu aqui já... Quê? Vamos ver isso aí. Ô, Kel, pode falar. Baixou a mão. Não quer falar? Ah, perdão. Gente, Eu baixei a mão, mas não liguei o microfone. Sobre os judeus messiânicos, os primeiros discípulos de Jesus, eles não continuaram sendo judeus? Eles não continuavam frequentando as sinagogas e blá, blá, blá? Então, eles já eram judeus messiânicos, não? Não. Sim e não, né? Eles eram judeus. Não, mas aí, Kel, você está querendo pegar eu num trava-língua, praticamente. Jesus era o judeu Messias. Pior ainda. Jesus era judeu. Amém, gente? Jesus era judeu. E ele era o próprio Messias. Agora, aí a gente tem que fazer a distinção do que é ser um judeu na religião ou do que é ser um judeu que nasceu, certo? E eles não eram judeus, eles não continuaram as práticas judaicas religiosas. Eles tiveram que mudar. Jesus trouxe novos mandamentos, novos ensinamentos. A religião judaica falou não para Jesus. Falou, obrigado, você tem como é que os caras falam? Muito bem, você tem presença de palco, canta bem, mas para mim hoje é não. O judeu falou não para Jesus. Então, quem seguiu Jesus falou não para o judaísmo. Tem outras concepções de Deus agora, outras regras, outros mandamentos. Então, não, eles não eram judeus messiânicos, eles eram a nova comunidade cristã sendo formada. Mas eles continuavam... É confuso. Eles continuavam frequentando sinagoga e os caramba. Não? Depende. Sinagoga, não sei. Não tenho informações muito de sinagoga, a não ser para disputar narrativa. Que nem a gente tem, logo em Atos capítulo 2, diz que a comunidade partia o pão, a comunidade vivia em temor e tremor, e estavam todos os dias no pátio do templo judaico. Eles não iam lá fazer culto para Jesus no templo judaico, senão eles iam ser mortos.
Quem matou Jesus, gente, foi Anás e Caifás, os donos do templo judaico. Eles não iam no templo fazer culto, eu juro por Deus, senão eles iam ser mortos. Então, se eles frequentassem uma sinagoga, era outro ambiente, né? Sinagoga não era ambiente de culto. Sinagoga era um ambiente mais acadêmico, de pesquisa dos manuscritos do Antigo Testamento. Então, sim, eles podiam até frequentar a sinagoga, mas a sinagoga não era ambiente de culto. Era um ambiente mais parecido com biblioteca, academia, havia a leitura dos salmos, sim, mas era outro ambiente, tá? E, Mas eles e não essa eram mais pergunta, judeus no sentido da religião. a pergunta que o Marcos fez aí sobre o Paulo. Se Paulo era judeu messiânico. Para Marcos? Ele fez no chat. Ah, ele fez no chat. Desculpa, eu falei para Ou você se, fazer no chat e não olhei. aliás, eu iria além. Paulo não, mas e Pedro? Porque Paulo e Pedro tiveram esse embate por causa dos costumes judaicos, certo? Então Paulo tinha abolido os costumes judaicos, mas e Pedro? E aí começou a treta. Aí sim, Kel. É lógico que há confusão. O Pedro, ele tentou ser um judeu messiânico. Ele tentou pregar o evangelho do Cristo, mas tinha que ainda permanecer a circuncisão. O Pedro tentou e foi duramente criticado por Paulo. Aliás, eu estou para trazer isso, no culto que a gente fez na garagem em Mogi, a gente lendo Filipenses, vê claramente Paulo xingando Pedro. Aqui a gente não... O Paulo xinga o Pedro o tempo todo, e não só o Pedro, mas os apóstolos. Não foi só tretinha de discussão. Quando Paulo fala, mesmo que outro pregue outro evangelho, seja anátema, Paulo está falando dos apóstolos. E aí vocês dormem com essa. Encerrou a live e hoje, gente, 2h10. Beijo. Tchau. Vai correr, né? Não, brincadeira, não tô saindo assim. Não saindo assim, não. Mas é isso, Kel. Jogou a bomba e correu. Não houve um consenso. Não houve um consenso entre eles. Não houve um consenso entre Paulo, entre Pedro. Não houve. Não houve. Um tentou ser judeu messiânico, o outro tentou ser, sei lá. E estamos aqui. Estamos aqui. Graças a Deus estamos aqui. O que você me diz disso? Euzinha? Eu quero é respostas, não perguntas. Brincadeira. Deixa eu dar uma olhada nos comentários que eu falei para botar no chat, não li, né? Se o serviço dos fariseus era observar os sinais e reconhecer o Messias, por que queriam matar Jesus ao invés de reconhecer? Pois é. Então, porque eles não reconheceram. Tá? É mais um, só que Jesus não era apenas mais um enganador, ele era um profanador da religião, por isso morreu. Tinha muitos judeus messiânicos da igreja que eu frequentava, mas os primeiros papapá. O que mais, gente? Eles passaram a ser cristãos, mas como nacionalidade eram judeus ainda, nascidos na Judéia. Isso. Eles não deixaram eles mudaram a nacionalidade. Aí tem que entender essa ruptura que houve. Jesus rompeu com tudo. Colocar uma distância tão grande entre o Deus abraâmico, que para mim é compreensível outro entendimento sobre Deus, como eu escutei com o Pajé Sapaim. Deus está presente no meio de nós por toda a natureza. Amém. Bonito. E agora, vamos ficar no time do Paulo detestado ou do Pedro religioso? Pois é. Porque se Paulo é detestado, Pedro falou... Pois é, hein, gente? Vamos comigo aqui? Eu não sei se eu vou passar um pano pro Paulo ou vou fazer vocês odiarem tanto o Pedro como vocês odeiam o Paulo. Porque o Pedro falou a mesma coisa que o Paulo sobre as mulheres, vocês lembram? Pedro fala mesmo. Mas não, mas fala! Tá lá. Pedro escreveu bem menos e o Pedro fala também sobre a mulher sobre o homem ser o cabeça. Pedro foi mais religioso a ponto do Paulo falar, ô Pedrão,
E por que vocês pegam tanto no pé do Paulo e do Pedro, vocês deixam passar pano? O que é? Não, que Preconceito é esse aí. Nós, Madás, já fomos curadas da nossa raivinha interna do Paulo. Eu não fui, não. Uhum. Gente, é que o Pedro deu tanta mancada lá com Jesus que a gente ficou com dó dele. Aí tudo que ele fez depois a gente tenta esquecer, entendeu? Mas, Não, assim, eu pensei isso agora. eu posso estar sendo um pouco preconceituoso, mas assim, não existe uma diferença meio brutal entre o Pedro, intelectualmente falando, e o Paulo. E outra coisa, o Paulo, ele foi responsável pela institucionalização de uma igreja, né? Ele criou a igreja, basicamente. Ele transformou a igreja num sistema, sistematizou. Pedro escreveu bem Não. menos. É o que eu sinto, assim, por exemplo, quando você pega 1 Coríntios ali, aquele texto bacana que a gente usa na ceia, pô, você vem pegando o texto de antes um pouco daquilo, e você fica, cara, esses comentários são desnecessários, maluco. Por que você tá falando essas paradas aí, cara? E isso vai acontecendo direto. As tretas vão acontecendo nas igrejas que ele plantou, vai chegando para ele o negócio e ele tem que dar uma resposta. Nessa resposta ele está construindo um sistema ali. E é um sistema que tá um pé no judaísmo e um pé em algum outro lugar. É o que eu penso, sim. Eu entendo o que você está falando e concordo, mano. Mas a gente está lendo com a nossa cabeça já de hoje, 2000 anos atrás, com a história toda desenrolada. A gente tem que entender agora o Paulo, justamente nessa ruptura do judaísmo, com uma outra proposta, escrevendo agora, ele está escrevendo sobre Jesus para judeus que são recém convertidos à proposta de Jesus, que estão aonde? Em Roma, em Corinto. Irmãos, quando Paulo escreve a carta à igreja em Roma, a primeira coisa que ele fala da igreja, o primeiro capítulo, ele fala que a igreja está envolvida na bacanalha, que era uma orgia envolvendo pedofilia, necrofilia, zoofilia, estupro, morte, ao deus Baco. Entendem? O Paulo não estava tentando criar um sistema. Ele está dando o mínimo de orientação para uma loucura absoluta. Imagina um cara que era judeu, aí ele passou um tempo lá com Pedro ou com o próprio Paulo e ouviu a mensagem do Evangelho, aí ele foi enviado lá para Macedônia, ou foi enviado lá para Corinto, ou foi enviado... E ele está vendo a bacanalha, e o Paulo está, gente, espera aí, não é assim, veja só. E ele está recebendo informação, e vem o cara trazendo informação, ao pessoal tá surubando com bode lá, em nome de... Meu Deus, gente, então, assim, eu tenho dó do Paulo, eu tenho dó dessas caras, mano. Eu tenho dó. Eu não consigo me comunicar direito com vocês. A gente aqui, né? Imagina, quando eu vejo o Paulo escrevendo a carta em Roma e vejo que a galera está envolvida na bacanalha, o que somos nós da garagem, que a gente gosta de fumar, beber um negócio, né? Que isso, gente? Tem um que faz um trisal, tem o outro que faz um negocinho. A gente, ó, coisa linda, maravilhoso, perto das igrejas que Paulo tinha que se envolver. Então, eu não acho que Paulo estava cogumelo, tem comércio de cogumelo na garagem, coisa maravilhosa. Então, eu não imagino que Paulo estava escrevendo um sistema. Ele estava fazendo o que tinha que ser feito naquele momento. Eu acho que o sistema, Marcos, foi feito depois. Inclusive, colocando o que Paulo escreveu para a igreja em Roma num compilado, chamando de santo e mandando você ler ele hoje. Eu volto a dizer, Paulo não escreveu para você, Paulo não escreveu para mim, Paulo não escreveu um sistema, Paulo escreveu uma carta a pessoas que ele conhecia. Quem construiu um sistema foi quem pegou isso, chamou de santo e compilou no cano. Agora eu te peguei, não?
É isso aí. Isso é fato. Pegaram e se fizeram em cima daqui. Tenso. Tem que ter um aulão Pedro Paulo aí pra gente pegar. Tem que ter. Seria bom. Meter um texto aqui, a Thaís pôs, ó, porque dizendo eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, porventura não são carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cristes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, de 4 a 7. Legal, hein? Próximo estudo das Madás, hein? Pedrão. Acho muito bom, acho muito bom. Posso só fazer Gente, uma é última isso, hein? pergunta, Tela? Rápida, assim. Sim, meu irmão. Em cima do que você falou no final sobre pegarem os textos e me convencerem de que isso era santo. Você entende que existe necessidade para compreensão do reino de Deus após... Vou ser legal com Paulo, hein? Após Atos. É só essa a minha pergunta. Há necessidade de todos aqueles textos? Resumindo, a gente precisa das cartas, isso, né? Basicamente, a gente necessitaria de tudo isso para viver o evangelho? Tipo isso? Seria isso a sua pergunta? É essa a pergunta. É isso aí, né? Não, não é. Não é mesmo, mano. Eu acho que o Sermão da Montanha já era bem o suficiente. Estou sendo bem sincero. É que assim, a gente precisa de contexto, né? Eu falo que o Sermão da Montanha é o suficiente. Por quê? Porque a gente já conhece Jesus. A gente já tem o todo, né? Agora, vamos pensar, vamos nos esvaziar. Imagina que você estava perdido na mata até hoje, tipo Tarzan. Você chegou, você não sabe nada. Você não sabe nada, você não sabe nada, você não sabe nada, não sabe nada. E alguém fala, ó, Jesus para você. Faz esse raciocínio, Marcos e todos que estão aqui, eu acho que vai ser interessante. Sua cabeça está vazia de tudo isso. Fala, cara, tem uma proposta legal aqui de Jesus e blá, blá, blá. Você acha, pô, legal, hein? Muito maneiro. Olha o Sermão da Montanha, que livro. Pô, maravilhoso, que coisa linda, gostei, quero isso. Mas peraí, quem é esse Jesus? Eu quero saber mais dele. Aí a gente precisa da biografia, pelo menos. Ah, mas como é que isso repercutiu? Qual foi o legado desse cara? A gente vai querer saber. Agora, os evangelhos é o que dão a base e é o que a gente precisa, na minha opinião. O Antigo Testamento e o restante, as cartas, Atos, é o contexto que vão nos ajudar a compreender um pouco mais os evangelhos. Por exemplo, Marcão, quando Jesus fala... A gente só vê o quão Jesus era sensacional quando a gente vê o contraponto, né? Jesus com a samaritana, por exemplo, né? Quando eu venho fazendo aqueles, ó, Jesus deu uma, deu duas, deu três, a gente só vê que Jesus é sensacional porque ele está quebrando o quê? O que foi construído no Antigo Testamento. Eu só sei que Jesus é muito foda porque eu sei o quão grotesco era o Antigo Testamento. Então a gente precisa sim desses textos ao redor para nos dar mais base sobre Jesus, tá? Mas eu diria, sim, que os evangelhos são o suficiente para a nossa fé. Nada é tão fácil de responder, nada é tão simples. Nada é tão sim ou não, é ou não é. Graças a Deus por isso. Bom, chega por hoje. Preciso me ir, tá bom? Fechado? Segunda-feira que vem, 8ª aula. Eu ainda não tenho certeza, mas vamos falar mais ainda de João Batista e trazer mais ainda da construção do que Jesus fez como Cristo. Vamos ver os inquéritos que foram abertos contra Jesus, para ver se ele era ou não era, tudo isso no Evangelho. E aí vai ser aí vai ser a 8ª aula, ótimo. Depois a 9ª, a 10ª e a 11ª, a construção das bases do Evangelho. Eu acho que dá pra gente... eu acho que vai dar 12, sim. Eu acho que a gente vai conseguir finalizar com 12 maneiras.
É isso, gente. Beijos. Ótimo dia para todo mundo, viu? Fiquem à vontade aí para abrir o microfone, se despedir, falar. Tchau, povo. Beijos. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Boa tarde.